Vida Longa CBN. Aí, 10 horas e 16 minutos, de volta com a nossa CBN Vitória. E agora é hora do Vida Longa CBN. A gente está nesse clima de verão, mas agora é hora de falar das viroses de verão, viu? A gente sabe que é a estação mais quente do ano e por conta disso, né, junto com esses dias mais quentes, mais longos, aí também com as chuvas mais frequentes, típicas do verão, umidade alta, maior aglomeração de pessoas, principalmente nas praias, nas piscinas, isso favorece a proliferação de vírus que podem afetar, claro, a nossa saúde, sistema respiratório e também gastrointestinal. E a gente conversa agora com o infectologista Luiz Henrique Barbosa Borges. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius. É um prazer estar aqui com você. Luiz, queria que você desse um panorama para a gente começar assim do verão, né? Por que no verão é tão comum a gente ter viroses, né? Vinícius, além você tem todo um movimento de pessoas, né, para atividades de lazer, de descanso, de férias, né? E, obviamente, são nos clubes, são nas piscinas, nas praias, onde a maior parte das pessoas vão estar, né? Isso cria também uma situação além da exposição a águas, né, e múltiplas pessoas usando aquele mesmo ambiente, você tem também um aumento da temperatura e um favorecimento para que as comidas tenham vamos dizer assim, os alimentos perecíveis se estraguem com mais facilidade, né? As pessoas comem mais fora de casa, levam lanches, comem sanduíches, né, usando muitas vezes produtos caseiros não pasteurizados. Então, e aí tem o panorama das chuvas também, né? As chuvas aumentam nessa época, a gente tem agora a El Niña aumentando as chuvas do verão. Então, assim, dito isso, entendendo esse pano de fundo, a gente vai ter, nos dias posteriores a grandes chuvas, a gente vai ter transbordamento de águas de córregos, águas de esgotos sanitários residenciais. Eles transbordam, caem nos córregos e drenam para o mar. Então a gente tem uma piora da qualidade das águas. E aí, né, então a gente vai ter aí vírus e bactérias que vêm dos esgotos sanitários, que vêm das áreas onde existe depósito de lixo para dentro da água do mar. Então isso aumenta a exposição das pessoas a esses agentes, né? E esses agentes são basicamente os adenovírus, né, o norovírus e o rotavírus, que são vírus que causam gastroenterites. Então, as gastroenterites, isso que eu ia perguntar, Luiz, quais que são as viroses aí mais comuns nessa época, né? São essas três viroses, né? Elas são muito frequentes, a gente não sabe qual é o que está predominando sobre a outra, é uma coisa muito sazonal, muda muito, mas de um modo geral são viroses intestinais, a gente chama de enterovírus. Esses vírus vão com maior ou menor intensidade, dependendo das cepas e do vírus que está em questão, levar essas doenças com muito vômitos e diarreia. Então a gente precisa ter, inclusive pegando adultos, né? A gente teve um surto grande agora no litoral de São Paulo, pela grande aglomeração de pessoas lá no litoral de São Paulo, no litoral sul, e junto também com muitas chuvas, né? A gente também houve uma coincidência de momento de chuva, com contaminação maior dessa água que fica mais na região costeira. Então, por conta do mau esgotamento dos esgotos domésticos e das cidades. Então, a gente teve um surto grande, a gente tem tido aqui no Espírito Santo aumento de casos, chegando nos hospitais, chegando nas unidades, né? E a grande preocupação é com o grau de desidratação, porque muitas vezes são pessoas que não conseguem nem fazer a hidratação por via oral, né, porque estão vomitando muito e precisam de internação ou de observação em pronto atendimento para uma hidratação inicialmente endovenosa, né, por via endovenosa, para sair daquele estado mais grave de desidratação. Claro que isso vai ter mais repercussão nas pessoas que já têm alguns problemas de saúde, nos idosos, pessoas que têm doença cardiovascular, né, e crianças mais novinhas, elas vão sempre ser as pessoas mais, vamos dizer, de mais risco de evolução mais grave. Além disso, a gente também tem bactérias, né? Nessa fase a gente tem a salmonela, a shigella e outras bactérias intestinais que também vão para a água dos rios, estão contaminando as maioneses, os alimentos
por conta do excesso de calor, as comidas estragam com mais precocidade. Então, a gente tem que ter cuidado para escolher fonte de alimentação também nessa fase, né? Escolher, evitar maioneses caseiras, evitar alimentos com molhos, molhos contendo ovos, contendo leite, derivados de leite, porque são meios mais fáceis de crescimento bacteriano. Doutor, só Né? para a gente voltar aqui nos vírus rapidinho, a gente tem então o rotavírus, que a gente tem como um dos mais prevalentes no Brasil, o norovírus, que a gente está E tratando como mais adenovírus. recente, né? E os adenovírus também, que além de causar um quadro intestinal, também causa um quadro respiratório, de tosse, né, de coriza, às vezes conjuntivite associado, né? A gente tem muita conjuntivite também nessa fase por causa desse vírus, E o o adenovírus. astrovírus também, né? O astrovírus também está presente, a gente não sabe qual é a importância dele, a participação dele nesse momento, né? Mas a gente tem isolamento aqui e acolá, casos de isolamento desses vírus, também, incluindo o astrovírus também. Por exemplo, quem vai para a praia tem que ficar de fato atento àquelas indicações lá, água própria para banho, não entrar e Deve tal. ficar, exatamente, essas informações é porque na monitorização que a Vigilância Sanitária faz da água, ela nota nesses períodos de maior, vamos dizer assim, chuva, inclusive com enchentes, o aumento de coliformes, né, de bactéria na água do mar, um aumento acima do nível recomendado, vamos dizer assim. Né? E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando dessas bactérias intestinais, né, que dão doenças intestinais, como a salmonela, como a shigella e outras bactérias menos frequentes, que dão doença intestinal, inclusive grave, né? Havendo necessidade de uso de antibiótico, muitas vezes de internação. Ainda nos vírus, voltando um pouquinho, também tem o vírus da hepatite A. Não é? A gente tem aumento de casos de hepatite A nessas fases, porque o vírus da hepatite A também ele vem nessas águas de esgoto, também ele vem nessas águas de despejo doméstico, né? E eles podem contaminar a água de piscinas e da praia. Então, esses são momentos realmente que a gente tem que ir na praia, curtir um pouquinho a praia, tomar um banho de uma chuveirada na barraquinha e tal, mas não entrar no mar. Se existe indicação de que a praia está em condições inadequadas para banho, não se deve entrar na água. E na areia, tem algum cuidado específico para areia, para quem fica só na areia? A areia tem a questão de bicho de pé, né? A gente tem algumas micoses e bicho de pé, que é aquele bicho geográfico, que geralmente é deixado ali por fezes de animais que passam pela areia ali à noite ou em outros horários, né? E que contaminam a areia. Né? Então, ficar atento para o aparecimento de coceira no pé, de manchinhas, de sinais. Geralmente você tem uma manchinha preta que coça bastante, indicando que houve uma contaminação ali pelo bicho de pé, né? Como a gente chama, o bicho geográfico, que aumenta também a frequência nessa época do ano e por areia de praia contaminada. Basicamente é esse bichinho aí na areia, né? As outras contaminações são mais de água, né, nessa fase de muitas chuvas. E que se aparecer assim, aparecer algum sintoma, é procurar o médico na hora, é esperar um pouquinho? Qual que é a recomendação? Essas diarreias agudas, elas são autolimitadas, né? E o tratamento dessas diarreias com vômitos, eles são geralmente repouso, hidratação, e se tiver dor abdominal, um remedinho para dor, um Buscopan ou uma dipirona, né? Se tiver vômitos, um remedinho para o vômito, né? Um Dramin, um Plasir, uma coisa assim, e geralmente melhora rapidamente, né? Com 2 dias de repouso e alimentação branda. Se o vômito for predominante e impedir a hidratação, aí precisa ir na unidade de saúde, precisa procurar o pronto atendimento para fazer uma hidratação endovenosa. Doutor, essa semana eu até li uma reportagem que fala que a UFES, por exemplo, está trabalhando agora com um teste mais rápido para salmonela. Como que é feito assim essa identificação, se é salmonela de fato? Esse teste demora quanto? Tem perspectiva de ficar mais rápido esse diagnóstico? Tem sim. A salmonela, a forma habitual de fazer diagnóstico é pela cultura de fezes. A gente colhe as fezes do paciente, as fezes diarreicas, e isso leva por volta de 3 até 5 dias para ter a identificação da salmonela, porque as culturas dependem do crescimento da bactéria em laboratório. Esse teste que a UFES está trabalhando, ele é um teste que vai dar esse diagnóstico em um dia.
né? Porque você vai identificar a antígeno da bactéria nas fezes de uma forma mais rápida. E aí não precisa que a bactéria cresça. Entendi. Então, isso agiliza a abordagem de antibiótico. A gente vai conseguir diferenciar se aquela diarreia é por uma infecção por bactéria ou por vírus, porque o vírus não se usa antibiótico para infecções virais. E tem perspectiva desse teste da UFES, assim, vir para o público, né? Da gente ter, de fato, esse diagnóstico mais rápido em breve, assim? A ideia desse estudo é que isso seja colocado logo na rede, né, para favorecer esse diagnóstico rápido. Eu não sei em que pé está a autorização da aprovação do teste para já uso em larga escala, né, mas essa é a ideia, né, de que ele seja usado e vai ser com certeza um teste muito útil para o diagnóstico e ajudar na conduta médica ali, no pronto atendimento de imediato. Você resolver o que você vai fazer com aquele caso que está evoluindo pior, que está mais grave. Então isso vai ajudar na definição de tratamento. Doutor, eu queria falar um pouquinho também de arboviroses, né? A gente está vivendo aí uma alta no número de casos de dengue e principalmente do Oropouche, né? O Oropouche, Espírito Santo é praticamente o epicentro da doença em todo o Brasil. O verão propicia, né, o aumento dessas doenças também, e como que a gente faz para também prevenir, né, da dengue, do Oropouche, chikungunya, zika, que também são comuns nesse período do ano. Pois é, Vinícius, essa foi uma surpresa que a gente teve esse ano que passou, né? Dessa explosão de Oropouche no Espírito Santo, né? Uma virose que basicamente ficava limitada na região da Amazônia, né? Da floresta amazônica, e que explodiu, começou a aparecer casos salpicados, um ali, outro acolá no Rio, São Paulo, aqui, mas que depois se localizou aqui, e a gente teve mais de 800 casos no ano passado, aqui no Espírito Santo, né? Enquanto que os outros estados não registraram esse aumento. É uma curiosidade acerca do nosso ecossistema aqui, de clima, de temperatura, de densidade pluviométrica, de chuvas, né? Mas também da existência do mosquito maruim, né? Que nós temos aqui em grande quantidade, e obviamente esse mosquito vai estar aumentando sua proliferação agora com as chuvas e com o calor, assim como o mosquito da dengue, que já é um outro mosquito, né? Da dengue e da chikungunya, que é o Aedes aegypti, e esse que também é favorecido o seu crescimento pelas chuvas. Então a gente tem uma preocupação grande com como é que vai evoluir a gente já tem visto muitos casos. Eu estou hoje aqui no hospital com pacientes internados com dengue grave, né? E a gente não teve descanso ainda de dengue, porque o ano passado foi um ano recorde de casos, e também de chikungunya no Espírito Santo, né? E além disso teve essa surpresa adicional aí do Oropouche, da febre do Oropouche. Então a gente está lidando agora com 3 grandes, vamos dizer assim, endemias causadas por mosquitos, que é a dengue, o Oropouche e a chikungunya, e a gente não... de ação preventiva efetiva, como vacina, a gente só tem para a dengue, né? Então a gente precisa, e ainda não é uma vacina disponível na rede para todo mundo. Não é uma vacina ainda muito restrita, com população para ser vacinada também muito restrita pelo custo. Então a gente tem que cuidar da prevenção, né? E a prevenção é a gente evitar os focos de proliferação do mosquito nas nossas vizinhanças, na nossa casa e na vizinhança, conversar com os nossos vizinhos, observar o que está acontecendo em relação a depósito de lixo no nosso bairro, de águas paradas no nosso bairro, para chamar a prefeitura, né, e envolver nos cuidados, porque também tem essa questão, né? A gente fica sempre falando assim, são águas nos domicílios, são águas paradas nos quintais, nos jardins, mas também tem as águas paradas nas ruas, né? Nas áreas onde existem terrenos baldios com depósito de lixo irregular. Então as prefeituras também precisam ficar atentas a esse fator, né, para que a gente realmente debele os focos de procriação do mosquito. Doutor, para a gente fechar, eu queria saber assim, a diferença, né, dos sintomas entre dengue e Oropouche, para a gente dar essa dica para o ouvinte, para a gente fechar então. Muito poucas diferenças, né? Porque todas as duas doenças dão febre alta, dor muscular, dor no corpo, com dor, cefaleia, né? Uma dor de cabeça importante atrás dos olhos, né? O que chama atenção é que a dengue ela cede em 3 dias a febre e começa 3 a 5 dias a febre,
E o Oropouche ele faz um quadro febril um pouquinho mais curto e tem mais dor articular que a dengue. O Oropouche ainda fica uma dor articular que se prolonga, né, por alguns dias, que parece muito mais com a chikungunya Uhum, do que com a dengue, não é? Porque uhum, tem essa dor articular mais persistente que a dengue não tem. A dengue vai aparecer as manchinhas no quinto dia, a partir do quinto dia, com coceira, né? E uhum. com essa queda importante de plaquetas que a gente não observa na Oropouche, Tá né? certo, Então, doutor. o exame de sangue ajuda a diferenciar. Tá certo, obrigado, viu, pelas dicas. Daqui a pouquinho vai estar disponível também no site da CBN Vitória.